Boa noite, amigos e amigas dos analistas. Quero começar pedindo desculpas porque ontem não teve o programa. Nós tivemos um problema num aparelho aqui que nos impossibilitou de gravar, viu, dona Concimar? E o pessoal que reclamou com toda a razão. Mas estamos aqui de volta para levar à comunidade maranhense informações, dados, conhecimentos através de nossos convidados e dos nossos analistas, para que construamos uma sociedade melhor, para que tenhamos um conjunto de pessoas afinados com o fim para o bem de todos. Por falar em bem de todos, ainda há pouco saiu a notícia de que o governo o Ministério da Educação vai liberar 525 milhões para apoiar as escolas de ensino básico e as escolas de alfabetização na volta às aulas. Aí eu fico pensando, 525 milhões, são cento e tantas mil escolas. Acho que não vai dar muita coisa para eles, né? Mas o nosso Ministério da Educação, às vezes, é um mistério da educação. Hoje nós vamos falar de educação, vamos falar de política, principalmente a ciência política. Recebemos mais uma vez aqui o nosso amigo, professor de ciência política, Esaú Rômulo. Esaú, seja muito bem-vindo mais uma vez nos Analistas. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Felipe. É sempre uma satisfação estar aqui e vamos aqui ver o que a gente tem para contribuir hoje. E aí, Clodoaldo, 525 milhões para qual é a população brasileira? 220 milhões mais ou menos, né? Só a maranhense já passamos aí dos 7 milhões, a Rodovicense 1 milhão e 100 mil agora, com a atualização do IBGE. Não vai dar para muita coisa não. Isso aí é dinheiro que não serve muito para bancar essa volta às aulas. Educação básica, Felipe, alfabetização. Alguém lembrou essa semana aqui que um professor, nosso convidado, se eu não me engano, foi o reitor do IFMA, que nós temos 1 milhão de analfabetos no Maranhão. É mole? Então, ele foi muito generoso. Me perdoe, mas ele foi muito generoso. Não houve essa política de inserção nesse sentido, né? Eu acho que o governador que tinha mais preocupação do que eu me lembro, assim, não sendo injustos com os demais, foi o Jackson Lago. Ele tinha uma preocupação muito, trouxe o pessoal do Paulo Freire na época para ser trabalhada essa questão da alfabetização. Porque essa história de ler e escrever, né, não quer dizer que o cara seja alfabetizado. Alfabetizado, então, é isso? É o funcional? O alfabetizado funcional? Né? O que deixa de ter o dedo para aprender a votar? É o que deixa de ser digital, né, na hora da eleição para poder ser o candidato indicado lá pelo grupo político no interior? Esse processo não funciona mais. Mas o que mais me assusta é o governo federal agora tirando verba, professor, para obras. Tirar o saber de um povo, que é o que mais gera renda em um país, que mais cria o presente como futuro, né? E vão tirar porque entenderam que eles têm que botar na coisa. Como é isso, professor Esaú? Me explique aí, porque assim, na nossa necessidade mental, esses homens não estão equivocados, esses homens estão fazendo de propósito isso. Eu acho que a gente tem que olhar para essa política pública que ela precisa de uma coordenação, né? Então, você percebe que a gente entrou no século XXI com, parece que os mesmos desafios de décadas atrás. Qual é o projeto nacional de educação que nós temos hoje no país? Então, assim, todos esses debates mais acalorados que a gente percebe sobre esse tema são debates muito
pequenos, são debates ideológicos, são debates que, no fundo, não pegam na questão estrutural, que é o que nós estamos falando aqui. O financiamento para a educação, ele não pode ser tratado como se fosse dinheiro, como se fosse troco, não é? Acho que essa insatisfação que eu percebo que vocês trazem aqui, porque a mensagem fica muito clara sobre qual é a prioridade ou qual não é a prioridade do governo quando você olha para o financiamento da educação pública, como se o recurso fosse tratado de forma a parecer ser um troco, né? A gente ainda sofre muito de olhar os recursos ou como que é tratada a educação pública dentro dessa falta de prioridades. Esaú, eu queria conversar um pouquinho sobre o debate eleitoral, já para aproveitar que estamos com um cientista político aqui na mesa, porque a gente está vendo um debate de temas muito periféricos, em especial aqui em São Luís. Eu queria focar bastante no debate em São Luís. Nós temos 12 candidatos a prefeito, é uma eleição com bastante candidatos. Ontem foram feitas as últimas convenções homologando as candidaturas, mas eu queria saber, na sua opinião, como é que você vê esse debate que vem sido travado até agora nessa pré-campanha e qual deveria ser o tema central, ou o que se deve pensar para São Luís dos próximos anos, esses anos pós-pandemia? É uma pergunta interessante, porque esses 12 candidatos, eles estão aí disputando um momento muito peculiar que nós ainda não tínhamos vivido, que é teste, acho que é o último teste com relação ao legado do governo Flávio Dino, que já se encaminha aí para sua reta final, e também discutindo aí os espólios do que ficou ou quais foram as marcas de gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Então, assim, eu espero sinceramente que a eleição municipal desse ano ela consiga abordar problemas estruturais da cidade de São Luís. Eu entendo que a plataforma que os candidatos possam apresentar sejam plataformas mais resolutivas do que a gente tem se acostumado. Eu acho que a eleição municipal ela é uma excelente oportunidade para que a gente discuta a vida real e de como que a política ela impacta, né, na vida real. Então eu estou falando tanto da porta de casa para dentro, eu estou dizendo de salário, eu estou dizendo de infraestrutura, eu estou dizendo de bens que eu vou adquirir com o suor do meu trabalho, mas estou falando de infraestrutura da porta da rua para fora. E é o que? Asfalto, transporte público, iluminação pública, segurança. Então, eu de fato estou bastante ansioso para ver principalmente esse aspecto de como que essas forças políticas vão se comportar numa coalizão. Eu tenho dito isso já há alguns dias, de como que essa coalizão que o Flávio Dino montou e ela teve o seu ápice lá em 2018, ela já não se sustenta mais, ela dá claríssimos sinais de que já se desintegrou. Então, assim, para onde que esses atores vão correr agora? Eu acho que vai ser um excelente termômetro, mas eu não acho que a gente precise usar a eleição de 2020 como desculpa para 2022. Eu acho que a gente tem que discutir 2020 mesmo. Professor, essa desintegração desse grupo político do governador, o senhor vê isso com bons olhos ou com maus olhos? O senhor acha bom que a dominação seja feita por um grande grupo, ou é bom que a gente tenha vários pequenos grupos, cada um com sua força política? Então, eu acho que foi na última segunda-feira, eu publiquei um texto em Parcial com a cientista política Ananda, que a gente discutia exatamente o seguinte: a agenda, uma das grandes virtudes do governo Flávio Dino foi propor uma agenda de centro-esquerda, apesar da classe política. Ele trouxe a classe política tradicional maranhense para que o apoiasse. Ele conseguiu uma maioria sustentada dentro da Assembleia Legislativa e ele implanta uma agenda de desenvolvimento e de justiça social que essa classe política não acredita. E o que a gente percebe é que, eu acho que para além dessas disputas que eu acho que são perfeitamente válidas, eu acho que a alternância democrática ela tem que ser uma possibilidade. Ela não necessariamente é uma exigência. Se eu tenho condições de alternar o poder, mas o eleitorado resolve ou escolhe
que é para manter aquele projeto político, a gente tem que olhar se haviam ou não condições para que isso fosse a possibilidade de mudar. Eu fico muito preocupado com os rumos de fato de uma possível mudança. Será que esses grupos políticos que estão se esfacelando e buscando cada um dos seus caminhos, eles estão aí preocupados com a oxigenação da política ou são ainda os vestígios, as sombras aí da velha gramática sarneísta que marcou o século XX maranhense? Muito bem, vamos retomar esse tema já. Vamos fazer nossa paradinha e voltamos em seguida. De volta com os analistas. Hoje compõe a mesa, juntamente com Felipe Clã, Clodoaldo Correia, o professor Esaú Rômulo, cientista político. Eu ia falar aqui no começo do programa que a gente passou batido ontem, não deu para falar. Nós temos um novo candidato a prefeito, né? O apóstolo Silvio Antônio, que apareceu aí, se filiou ao PRTB e é mais um candidato para completar o inferno dos diretores de debate. Ou seja, Vossa Excelência. Eu que tive o prazer e a honra de dirigir todos os debates que ocorreram aqui nesta emissora. Hoje já começou a briga, todo mundo está dizendo que quer participar. Pois é, e a TV Guará sempre Vai começar teve... que horas? 9 horas? Não, né? É depois das 9? A TV Guará sempre teve a postura democrática de convidar todos, tanto para as suas sabatinas quanto para os seus debates. Agora, uma visão pessoal minha, Felipe, eu acho bastante pouco produtivo você fazer um debate com 12 candidatos, sendo que mais da metade está aí para marcar ponto, para fazer escala para novos voos. E o que perde é o debate que faz com que, não o debate que vai ser da televisão, o debate geral que acontece durante o período eleitoral, em que a gente decide quem vai ser o comandante do executivo do nosso município. Na sua visão, professor, essa eleição com esse tanto de candidato, por que o senhor vê essa insistência de pessoas que, como o Felipe falou, querem apenas marcar terreno, fazer escala para outros voos, enquanto isso, na minha opinião, a comunidade é que sai perdendo. E na sua visão, como o senhor avalia isso? Na verdade, tem dois aspectos bastante interessantes para a gente ver essa questão. Primeiro, é que é um sintoma, né? Você olhar, tantos candidatos assim estão disputando aí de fato, porque não há aí nem o atual prefeito, ele não se preocupou em projetar um sucessor, né? Nunca foi de interesse dele, até onde a gente conseguiu acompanhar, dizer assim, olha, esse indivíduo aqui, esse homem ou essa mulher vai dar continuidade. Então, cria-se aí a expectativa de que qualquer um pode ser, né? Já que não tem ninguém, você está aí permitindo. E eu acho que as eleições de 2018, elas deixaram essa sensação de que qualquer um pode ir para a política, né? Isso, do ponto de vista da renovação, ele é ótimo, só que a gente precisa ver que é muito mais interessante que a gente tenha projetos políticos claros e que sejam agregados. Acho que o papel dos partidos políticos é trabalhar em conjunto, do que a gente ficar estimulando esse tipo de voo solo. Assim, não, eu vou chegar para fazer diferente. Você vai fazer diferente como? Se você precisa de apoios dentro da gestão. Então, eu acho que muitas candidaturas isoladas, que visivelmente não vão ter tempo, né, de se comunicar com o eleitorado, elas acabam não cumprindo o seu papel, que qual é? Eu preciso fornecer para o eleitor alternativas. Então eu tenho aí a situação, eu tenho a oposição, eu tenho uma terceira via, eu tenho uma quarta força.
Agora, eu ter 10 forças diferentes dentro de uma campanha, esses partidos são efetivamente competitivos e eu acho que principalmente vale para quem está em casa, né? Qual é a diferença entre cada um desses candidatos? Temos, de fato, 12 projetos, 12 visões de cidade diferentes. Eu acho que essa é a principal questão. Assim, queria resgatar a sua fala, em que eu tenho colocado, inclusive, aqui junto com meus colegas, no sentido de que virou tutorial a campanha, né? Nós, talvez, na história do Maranhão, nós não tenhamos tido para São Luís tantos padrinhos tão poderosos como nós estamos vendo, né? Nós temos o governador, nós temos o Carlos Brandão, nós temos Josimar de Maranhãozinho, né? O Everton Rocha. Rosiana agora também. É interessante pensar que a bancada do Senado maranhense apoia um candidato diferente. Então, Mas cada um com um. pois é. E aí, por incrível que pareça, a senadora Elisiane Gama está mantendo uma relação, né, até elegante. Ela está lá apoiando, está indo para as reuniões e tal, mas não está dizendo assim: eu sou a madrinha, né? Ela ainda não mostrou esse, diferente dos outros que precisam se mostrar. E aí lembra muito que na época de Sarney a coisa era diferente, né? Só tinha um candidato, porque ele dizia que era o candidato e acabou, até logo, muito obrigado, e todo mundo obedecia. E todo esse pessoal que hoje apoia o Flávio Dino, é difícil o que não, passou por essa rede, Sim. Né? Por essa forca do Sarney. Eu entendo também que o governo do Flávio começa naturalmente pelo prazo a terminar, né? E hoje nós fomos surpreendidos, melhor dizendo, ontem, com o Lula entrando de vez na campanha do Rubem Júnior, né? Depois daquela convenção que mostrou que eles conseguiram abarcar. Eu pergunto para o senhor acredita que o governador Flávio Dino, vendo todo esse processo escapar pelos dedos dele, não venha bater em cima da mesa e dizer que ele que manda no processo? É interessante porque, assim, quando você vai falar de estratégia política, muita gente acaba usando o clichê de que é um jogo de xadrez, né? Muito estudado. Mas por mais que eu pense que é um clichê muito batido, mas ele vale para esse caso. Por quê? Quer a gente goste ou não, dá para perceber que a estratégia do governador Flávio Dino eu vou esperar quais são as movimentações, né? As brancas começam o jogo. E aí, então, as pretas têm sempre uma reação de o que o adversário propõe para o jogo para que eu consiga aí me posicionar. Acho que, diferente de outras vezes, ficou muito essa flexibilização de quais serão os eventuais candidatos. É uma sinalização muito clara do Palácio dos Leões para vamos entender para onde cada um vai. E eu percebo, pelo menos o que deu para ver dessa pré-campanha, foi uma ansiedade muito grande das lideranças políticas em se afirmarem como as naturais sucessões, né? Então, eu entendo, eu não vejo como o Palácio dos Leões vai se manter neutro. Acho que vai precisar entrar em algum momento. Agora, é saber exatamente, não é se, mas quando vai fazer. No primeiro turno ainda, professor? Eu acho que essa a principal questão. Eu entendo que, a depender do desempenho das próximas 2, 3 pesquisas, do que o Rubem Júnior vai apresentar, acho que o Flávio Dino pode antecipar esse apoio. Talvez o grau de competitividade que ele chegue até lá, né? Esaú, eu queria falar também um pouco com relação a como essas movimentações estão se dando, porque há muito tempo, há algumas eleições, temos discutido muito renovação, criou-se o movimento Renova BR, um monte de movimentos para renovação na política. A gente tem uma eleição agora em São Luís com muitos candidatos jovens, porém, políticos que já estão aí, que já eram deputados estaduais, deputados federais, filhos de outros políticos. E aí eu queria saber como é que o senhor percebe, na cabeça do eleitorado,
essa questão de renovação, de nova política, como as pessoas estão enxergando essa eleição, principalmente em São Luís, se elas estão vendo como uma renovação mesmo, ou isso não é um debate que está chegando para a população, como a gente, às vezes, na nossa bolha aqui, acha que está chegando? Renovação e Câmara Municipal de São Luís não são coisas que não conversam muito bem umas com as outras, né? Você vai olhar a média de idade dos nossos vereadores, ela é muito alta. Então, eu entendo que a gente também não pode fazer essa associação de que juventude signifique ideias novas, né? Às vezes o camarada, ele é novo, mas ele representa ali uma série de ideias completamente obsoletas. Eu acho que a principal questão que eu espero que a gente tenha aprendido com 2018 é que não vale a pena renovar por renovar. E aí a gente vem com esse discurso de que assim, não, mas é da política tradicional, não, mas tem que dar espaço para quem está desvinculado. Essa desvinculação, ela não pode ser a negação da própria política como em si, entendeu? E aí eu não gosto muito dessa ideia de que, acho que o Dória foi muito eleito nessa esteira. Eu não sou político, eu sou gestor. Não, você é político, mas é possível que os políticos sejam gestores. É possível que os políticos tradicionais ofereçam uma plataforma de campanha que oxigene com novas ideias. Então, eu acho que o que São Luís precisa, eu entendo que é interessante que novos atores, que novos rostos, né, entrem nesse cenário, mas principalmente que ideias que eles estão representando. Porque, assim, às vezes, essa é uma pauta que vale muito para a questão de mulheres na política, né? Precisamos da participação de mais mulheres, sim, mas que agendas são essas? Eu acho que a gente viu isso com a questão das vices, não é? Uhum. Que tem mais vices, sim, mas quais são as agendas que essas vice-candidatas apresentam aí? Então, acho que passa um pouco por esse ponto aí. Mais uma paradinha, voltamos já para o terceiro bloco. De volta aqui com os analistas. Hoje o professor Esaú Rômulo compõe a mesa. Professor, o senhor falou no nome aqui da Câmara de Vereadores de São Luís e temos as câmaras de vereadores dos 5.000 e tantos municípios do Brasil. Nós temos um tipo de eleição em que nem sempre o mais votado é eleito, né? Porque é a soma de um quociente eleitoral e tal, e às vezes um candidato que teve 8.000 votos não se elege e um que teve 3.000 votos se elege com aquela repescagem que tem lá por conta do quociente eleitoral. O senhor acha que esse sistema é justo e é representativo para a nossa comunidade? Esse sistema representativo, ele foi pensado numa lógica de apoios para o próprio mandato em si. Então, qual é que é a lógica? É que os partidos possam coligar para que eu consiga ter apoio. Não adianta que eu eleja aí um candidato ou eleja um partido e esse partido ele ocupe uma cadeira dentro da Câmara ou dentro da Assembleia de forma isolada. Então, por isso que a ideia do quociente eleitoral é que para que um partido consiga trazer aqueles que estão consigo. Porque no papel, se eles estão formando uma mesma chapa, eles vão se apoiar lá dentro. Então, o sentido da regra é esse. Óbvio que como qualquer outra regra, ela tem as suas distorções, isso acaba produzindo aí esses fenômenos que a gente já viu, que é esse fenômeno do tiririca, etc e tal, que aí você tem aquele puxador de voto, então você acaba aí elegendo um cara, né, que teve menos votos que muita gente. Então, assim, a lógica da eleição proporcional é que a gente possa ter o maior número de legendas possíveis representadas na casa. Porque, em tese, eu estou aí proporcionando vozes diferentes. Eu estou trazendo para o debate atores políticos diferentes para que
não fique, não seja a monotonia que é, por exemplo, uma voz única. Os meninos me dão licença só para eu terminar essa questão. E quais seriam as outras formas, professor, e as características dela, desculpem a cacofonia, que seria o voto distrital, o distrital misto, a tal da lista fechada? Como é que são esses sistemas? O senhor vê como coisa boa para o Brasil, ou é bom para o Japão, para nós não? A gente fica tentando experimentar que modelos de representação vão ser mais eficientes. A ideia do voto distrital é que o camarada está mais vinculado à própria comunidade. Então, a comunidade, ou o bairro, ou o distrito, no caso, você vai ser eleito por ele ali, né? E isso, como qualquer outra regra, vai ter os seus benefícios e seus malefícios. Eu sou particularmente defensor da ideia de lista fechada, porque ela permite que você vote num combinado de ideias ali, né? Então, por exemplo, se nós 4 aqui formamos uma lista fechada, mas um de nós já teve uma ficha suja ou já teve alguma história, o eleitor pode olhar e dizer assim, olha, aí não é só um cara, mas é um projeto de 4 pessoas. Então ele pode punir o projeto quando ele não se satisfaz com um dos componentes. E aí, a ideia de uma eleição no candidato é porque a gente esquece muito, mas nós não estamos elegendo o candidato, a gente está elegendo o partido. Só que no nosso sistema de representação, o CPF do cara vai na frente da legenda, né? E aí você vota nas qualidades subjetivas. Então, você vai apresentar o fulano. Ele é um bom pai, ele é não sei o quê, ele é boa pessoa. Então, assim, essas qualidades subjetivas que compõem, obviamente, o voto, mas elas acabam se sobrepondo ao propósito que é o nosso sistema eleitoral, que é eleger os partidos. Eu acho que esse é o grande ponto, né, da eleição proporcional, as pessoas entenderem que ali está se votando num projeto, num grupo político, num partido, né? As pessoas o tempo todo votam na pessoa, quando não era para ser assim, né? A eleição proporcional é para votar num projeto, numa ideia, né, de um grupo político. Agora, professor Esaú, uma grande mudança legislativa nessa eleição proporcional é que não tem mais coligação proporcional. Isso mudou muito o jogo da distribuição. E eu queria saber a sua opinião com relação a essa mudança específica, porque agora cada partido só vai, na eleição para vereador, no caso, já que é eleição municipal, só vai poder votar só vai eleger dentro daquele partido. Aqui em São Luís nós temos 4 grandes forças que têm muitos vereadores de mandato no mesmo partido. PDT, Podemos, o DEM e o PCdoB são os que têm mais vereadores dentro do mesmo partido, e sem poder coligar agora, vai ser difícil fazer legenda para eleger esse pessoal todo. Como é que você vê essa mudança? É boa ou ruim para a formação do quadro do partido, para eleger mais representantes de uma ideia? Como é que você vê essa mudança específica? Eu acho que a gente ganha do ponto de vista da eleição. A gente ganha, por quê? Porque você vai tentar corrigir essa distorção do cara ser eleito sem ter ali com um número inferior de votos dos seus outros concorrentes. Então, ganha do ponto de vista da competição. Você vai acirrar ainda mais a competição. Mas acho que a gente perde quando a gente chega, de fato, na execução do mandato. Porque o camarada vai chegar ali dizendo assim, olha, ninguém me ajudou. Eu não coliguei com ninguém, então o esforço dessa eleição é absolutamente meu. O preço para costurar um acordo ao longo do mandato pode ser alto. E aí, se você não entende ali quais são os sentidos, a gente pode ter alguns ruídos na governabilidade. Por quê? Porque se os vereadores não conversam entre si, se o próximo prefeito não consegue formar uma base suficiente, ele não governa. Ou ele vai ter muito desassossego para governar. Então, eu acho que a gente ganha do ponto de vista da competição durante a campanha em si, mas a gente aí perde um pouco, em tese, a ideia de formar acordos para que o Executivo tenha aí suporte na Câmara Municipal. Eu vou resgatar de novo essa questão da lista fechada, talvez pela experiência que nós temos de bastidores, não é isso, meninos? E principalmente dos porões, porque eu sempre digo que os bastidores é muito fácil, todo mundo tem acesso. Difícil é a nossa missão de lidar com os porões,
porque os porões, as fontes são muito estranhas, né? São fontes negociáveis, muitas vezes, que não nos interessam, porque sempre querem um retorno, uma proteção que não é o nosso papel. Mas eu vejo muito, e eu gostaria da sua leitura, em dois sentidos. O primeiro é essa lista fechada nessa estrutura que nós temos no Brasil inteiro, não é uma questão só de oligarquia maranhense, né? Nós temos, sim, infelizmente, fomos para Paulo Ramos, depois fomos para o Freire, depois viemos para o Sarney, hoje nós estamos no Flávio, né? Nós somos uno, nós nunca temos dois, a verdade é essa. E no Brasil é uma característica. Pergunto ao senhor não acha que esse tipo de lista fechada vai ter o coronel do partido determinando as questões? E a segunda, as propostas para os prefeitos devem ser construídas a partir das entidades da sociedade civil ou, que a gente observa muito, ou essa coisa avulsa da população apresentando? Como é que o senhor olha isso? Para deixar claro que, assim, uma coisa é ser simpático à ideia de lista fechada, a outra coisa é achar que vai funcionar aqui. Então, eu acho que é a mesma coisa do voto obrigatório. Eu acho que o voto deveria ser facultativo, eu acho. Mas para a realidade brasileira, é fundamental que o voto seja obrigatório. Fundamental. Porque senão a gente ia elitizar ainda mais. Então, concordo com a tua avaliação de que a ideia de lista fechada ela tende a formar coronéis, né? Ou, para usar uma outra, vamos assim, caciques, manda-chuvas, etc. e tal. O cara que é ele que está dizendo como a chapa vai ser formada. Mas a contraposição disso é que é possível ela te dar a possibilidade de punir essa autoridade quando você se revolta contra algum membro ou alguma ideia. A efetividade disso eu não vejo a possibilidade, até porque, como a gente estava discutindo, as ideias que nós temos de votar no partido, elas estão atrás, elas vêm depois. O que vem na frente, de fato, é a ideia de votar nas qualidades pessoais do candidato. Professor, para finalizar, o senhor deve estar acompanhando os debates sobre essa questão, que estão querendo fazer a reforma política. Pela sua observação, o senhor acha que vão mudar, vai permanecer a eleição proporcional do jeito que nós temos? Qual é a tendência que o senhor vê? Eu acho um cenário muito incerto. Tem que ver ali qual é que é o Rodrigo Maia está muito reticente ainda ali, né? Então, eu acho que a depender de quem vai tocar essa sucessão dele, aí acho que a gente pode ver assim, se vai ter condições ou não. Hoje eu não vejo muito fôlego dessa discussão passando no Congresso, não. Tá. Professor, muito obrigado por mais uma vez o senhor fazer parte dessa mesa e essa vaga é sua sempre que o senhor tiver um tempinho para vir aqui. Certo. Obrigado. Felipe. Professor, muito obrigado, prazer de novo. Só deixando um registro, me permitam, que ficamos muito felizes que o deputado Wellington do Curso se saiu bem, né, graças a Deus, no acidente. Mas, ao mesmo tempo, lamentamos hoje ter assistido ele tomando a vaga de uma pessoa no Socorrão, quando sabemos que ele é uma pessoa de poder aquisitivo com plano de saúde e, principalmente, uma assembleia com nosso dinheiro que paga esse serviço médico de forma injusta, porque deputado deveria ele nos pagar e não nós pagarmos eles. Não foi bom, deputado. O senhor se queimou. Clodoaldo. Também desejar recuperação rápida para o deputado Wellington, que bom que ele não se machucou nesse acidente, agradecer muito ao nosso entrevistado, professor Esaú, e deixar registrado, porque ontem não teve programa também, né, que o candidato, agora candidato escolhido pelo partido Duarte Júnior, pediu desculpas aos seus eleitores, né, pela aglomeração que ele promoveu na sua convenção. Os outros também é bom pedir desculpas e eu acho que é um momento de refletir se essa campanha vai ser com aglomeração tradicional, então não adiantou nada o Tribunal Superior Eleitoral levar a eleição lá para 15 de novembro, se vai se manter uma eleição igual sempre se fez, né? Então, que os candidatos reflitam, parabéns ao apóstolo Silvio Antônio e ao Carlos Madeira, que ontem fizeram suas convenções e agora estão também oficializados.
E os diretores de debate que se lasquem, né? Eu fiquei pensando essa história do deputado Wellington do Curso ir no Socorrão. Eu imagino aquelas pessoas que ficam. Eu já tive o desprazer de ajudar algumas pessoas que precisaram ser atendidas ali naquele hospital e ver como as coisas se passam lá. É uma guerra que nós precisamos lutar e vencer. Já passou da hora. É muito injusto que a população tenha que passar por aquilo, que os profissionais que trabalham nessas unidades tenham que passar por aquilo. Não é justo. E parece que faz parte deste sistema que nós vivemos, que diz que combate, mas ao mesmo tempo cultiva a violência, os maus atendimentos na saúde, a educação pública capenga, para que se ganhe dinheiro com esses temas que não geram riqueza para um país. Vamos lutar para que esse quadro mude nos municípios, nos estados e no nosso país. Nós precisamos de homens maiores no comando das nossas instituições municipais, estaduais, da nação. De homens que sejam maiores do que os homens comuns, que tenham a capacidade de ver as coisas que as pessoas comuns não veem, pessoas que tenham a grandiosidade. A história está recheada de homens e mulheres, pessoas assim, que fizeram a diferença para a humanidade, na ciência, na arte, na política. Vamos procurar esses homens. Não precisamos de demagogos, não precisamos de criminosos, nós precisamos de grandiosidade de coração para cuidar do nosso povo. Grande abraço a todos e amanhã voltaremos para a guerra. Até lá.